Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Aqui você acompanha um resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal. A semana foi centrada na discussão sobre os poderes de investigação do Ministério Público. Fique com a gente, o Plenárias já está no ar. Eu sou o Daniel Adjuto e juntos vamos acompanhar os destaques da semana. Aqui comigo, nossa consultora jurídica Gisele Reis. Oi, Gisele. Olá, Daniel. Mais uma semana, de decisões e de análises do Supremo Tribunal Federal. Poder de investigação foi o centro, o tema central dessas sessões desta semana, que ainda não finalizou. Pois é, e o Supremo Tribunal Federal validou o poder de investigação criminal do Ministério Público. Os ministros vão definir, na semana que vem, os parâmetros que vão regular a atuação do MP em investigações. A repórter Marta Ferreira também acompanhou o julgamento e traz os detalhes. O foco do julgamento é definir limites objetivos para a atuação do Ministério Público. Em discussão, dispositivos de leis que tratam da regulamentação das atividades de promotores e procuradores em investigações criminais. Entre outros pontos, as normas autorizam o MP a fazer diligências investigatórias, notificar testemunhas, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da administração pública e pedir o auxílio da força policial. O julgamento começou em sessão virtual, mas foi transferido para o plenário físico a pedido da Procuradoria-Geral da República. O relator das ações, ministro Edson Fachin, votou para fixar regras sobre a abertura e condução de investigações criminais pelo Ministério Público. Uma delas é que promotores e procuradores devem avisar a Justiça sobre a instauração e o encerramento da investigação. O voto foi apresentado em conjunto com o ministro Gilmar Mendes. O julgamento foi retomado com o voto dos demais ministros. O ministro Flávio Dino foi o primeiro a fazer sugestões às propostas apresentadas. Sobre o item 4, nós manteríamos aqui apenas a referência à autonomia técnica das perícias no que se refere ao mérito da análise pericial. Ponto. E nada mais. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça também fizeram algumas observações. Essa necessidade de autorização judicial, ela sim se faz presente. Há uma preocupação, acho que de todos nós, em se evitar investigações que têm data para começar, ainda que, como bem disse o ministro Cristiano Zanin, nem sempre se saiba a data exata, demora-se a saber a data exata do início, por isso a importância da expressão imediata no subitem 1, mas não tem data para terminar. E essa data para terminar, ela não necessariamente leva em consideração as necessidades da investigação, mas, por vezes, outras circunstâncias. O ministro Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia também apresentaram propostas. A perícia, ela teria, sim, no meu modo de ver, que ficaria bom, mas sempre aderindo à maioria, que nas investigações penais o Ministério Público pode requisitar a realização de perícias técnicas que terão preponderância, as perícias que terão preponderâncias sobre as conclusões dos órgãos policiais. Nas investigações de natureza penal, o Ministério Público poderá requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional na realização dos laudos. Eu manteria, é obrigatória a análise do Ministério Público ou de quem for investigar relativamente à instauração do procedimento investigatório e a conclusão motivada, seja por não fazer, seja, se for para fazer, não há maior dificuldade. Apenas em relação à obrigatoriedade da análise, mas com motivação da conclusão. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quinta-feira, após o feriado.
Vamos ao nosso tintim por tintim, então, para você entender os pontos em que já há consenso entre os ministros sobre a atuação do Ministério Público em investigações criminais. Então, aqui no nosso telão, a gente destaca 3 pontos. A comunicação imediata ao Judiciário sobre o início e o fim das investigações, o cumprimento dos mesmos prazos previstos para a conclusão de inquéritos policiais, ou seja, Polícia e Ministério Público devem ser até aos mesmos prazos. Em caso de suspeita de envolvimento de agentes de segurança, o Ministério Público deve analisar a possibilidade de abrir uma investigação, chamada PIC. Então já vamos começar destrinchando esse último ponto, porque, Gisele, nesse caso, sobre investigar agentes de segurança, o relator, o ministro Edson Fachin, ele atendeu à sugestão dos demais ministros para analisar melhor esse assunto sobre a obrigatoriedade em si de instalar a investigação. Mas como que o cenário está desenhado até o momento? Então, Daniel, bom, nós sempre tivemos aí, por parte dos delegados de polícia, uma certa tentativa de restringir os poderes de investigação do Ministério Público. Houve, de acordo com as decisões que já foram proferidas até agora, os votos, uma tentativa de dar aí a devida autonomia institucional de cada um dos órgãos. A Constituição Federal estabelece a Polícia Judiciária, que é exercida pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, como aqueles órgãos responsáveis por fazer a apuração penal. No entanto, não significa dizer que a polícia tem o monopólio das investigações. É por isso que ficou assentado, isso inclusive é desde 2015, agora o Supremo está aperfeiçoando esse entendimento de modo a estabelecer limites objetivos da atuação do poder de investigação do Ministério Público, e o Ministério Público, por conta de uma teoria chamada teoria dos poderes implícitos, agora também pode fazer essas investigações. Só que é preciso que haja uma comunicação imediata ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele deve exercer o controle sobre essas investigações a fim de verificar se os direitos fundamentais estão sendo cumpridos. Então, veja bem, ali os direitos de quem está sendo investigado precisa ser observado. É por isso que tem que ter limite a esses prazos, Existe um prazo específico para quem está sendo investigado estando preso e para quem está em liberdade, aí sendo objeto de investigação. Esses inquéritos, o inquérito policial só pode ser conduzido por delegado de polícia, mas os procedimentos de investigação criminal são conduzidos pelo Ministério Público e eles têm que observar aí também o acesso de advogados que estejam ali devidamente habilitados em processos em investigações que tramitam sob sigilo, que poderão ter acesso a todas as provas que já foram documentadas. Os ministros já definiram também, Daniel, alguns pontos, sobre essa questão da comunicação imediata, sobre a expressão atribuição. Eles entendem que, de fato, o Ministério Público tem atribuição para conduzir investigação em razão das suas funções institucionais definidas na Constituição Federal. E aí você colocou a comunicação imediata, o cumprimento dos prazos previstos. Nessa questão do envolvimento do agente, alguns pontos ainda precisam ser esclarecidos, como, por exemplo, a questão da responsabilidade funcional. Ainda não ficou plenamente definido, há uma tendência ali do plenário de se excluir a responsabilidade funcional, necessariamente, por conta de se averiguar primeiro, efetivamente, se houve ali uma vontade deliberada de realmente causar algum dano em relação às atividades policiais. Então, os agentes de segurança pública envolvidos em atividades criminosas, nesse caso, no primeiro momento, o Ministério Público é obrigado a analisar aquele fato. Havendo ali indícios de que realmente houve uma atuação indevida das autoridades, dos agentes de segurança pública, aí deve-se realmente promover a abertura de procedimento investigatório criminal. E a gente tem mais consensos também, porque os ministros já chegaram a praticamente um ponto comum aqui, no que se diz respeito, olha só, a mais outros 2 pontos, que é, se a polícia e o Ministério Público estiverem investigando os mesmos fatos, os procedimentos vão ter que ser distribuídos ao mesmo juiz. Lembra? É o juiz das garantias. E, por fim, a atribuição do Ministério Público é concorrente
com a Polícia Judiciária. Vamos se ater também a esse ponto, Gisele, porque houve ali uma mudança no voto do ministro Edson Fachin, o relator, porque antes era subsidiária. Vamos explicar a diferença? Vamos sim, Daniel. Bom, a grande diferença entre esses dois conceitos é que, com o entendimento que tem se levantado no Supremo Tribunal Federal, o que nós temos é que tanto a polícia quanto o Ministério Público podem promover investigações, né? O Ministério Público ele promove um procedimento de investigação criminal, como você mencionou, o chamado PIC, e a autoridade policial ela conduz os inquéritos policiais. Eles acabam tendo bastante semelhança a partir desse entendimento do Supremo, até porque é nesse momento em que você tem aí a determinação de várias medidas com o fim específico de esclarecer crimes que acontecem no meio da sociedade. Então, com o entendimento pela legitimidade concorrente do Ministério Público, nós temos aí a possibilidade de termos duas investigações, de termos uma investigação na Polícia Civil ou Federal e uma investigação também no âmbito do Ministério Público. A polícia sempre é obrigada a investigar quando está diante de um ilícito penal. E o Ministério Público ele tem esse poder de investigar. Ele, analisando ali a necessidade, ele vai poder investigar ou não. Mas isso ficou assentado, então, portanto, que o Ministério Público tem essa legitimidade. Na posição inicialmente defendida pelo ministro Edson Fachin, que acabou, na verdade, cedendo, né, e alterando esse seu posicionamento, ele entendia que o Ministério Público só deveria atuar em casos excepcionais, de forma subsidiária, ou seja, a investigação ficaria ali no segundo momento e só seria possível desde que houvesse uma justificativa de que haveria necessidade do Ministério Público investigar naquele caso específico, mas isso não prevaleceu. Prevaleceu que tanto a polícia quanto o Ministério Público podem investigar, ou seja, essa investigação ela acontece de forma concorrente, né? Os dois podem investigar, mas tem um detalhe, Daniel. Ao fazer a comunicação imediata, porque já existe essa comunicação no âmbito do inquérito policial, mas ao fazer a comunicação do procedimento de investigação criminal, que a partir dessa decisão do Supremo, né, que também abordou aí o que foi decidido no caso do juiz das garantias, aquele órgão que fizer a comunicação, aquele que primeiro fizer a comunicação, e o primeiro juiz que analisar, né, receber essas informações, é aquele juiz que ficará responsável por analisar todos os demais requerimentos que forem feitos em razão de uma outra investigação. Então, se o inquérito chegou primeiro nas mãos do juiz, quando vier um PIC, deverá ir para esse mesmo juiz. E a ideia é exatamente para que não haja decisões contraditórias no âmbito do judiciário. Lembrando também que a gente sempre tem que esclarecer sobre a questão da reserva da jurisdição. Existem aqueles poderes próprios da investigação, no sentido de ouvir testemunhas, de determinar a realização de uma prova pericial, mas situações como busca e apreensão, interceptação telefônica e medidas que demandam de uma autorização judicial, é preciso respeitar a reserva de jurisdição, o que significa dizer que há casos que só o juiz pode determinar medidas, são aquelas medidas constritivas, que acabam ferindo direitos fundamentais. Tá aí um balanço, então, para você. Nós abordamos quais são os pontos em que já há consenso, mas há outros ainda em aberto. Um deles é sobre a necessidade da autorização judicial, só que aqui, diferente do que a Gisele falava, em caso de prorrogação da investigação, quando há investigado preso, o que pode mudar? Aí é outro ponto que ainda precisa ser melhor debatido, Gisele. Precisa ser debatido porque, inicialmente, o ministro Edson Fachin entendeu que qualquer prorrogação deveria se dar mediante uma autorização judicial. Daí veio o ministro Flávio Dino e trouxe aí uma situação de semelhança com o que acontece no inquérito policial. De acordo com o ministro Flávio Dino, ele entende, isso também foi acolhido por vários, inclusive por vários ministros, né, ali na sessão plenária. Ele entendeu o seguinte, Daniel, que neste caso, como
o inquérito policial, ele trata da prorrogação apenas de investigado preso, essa autorização judicial também deveria assim valer nos casos em que o Ministério Público conduz o procedimento de investigação criminal. Porque a gente sabe que, havendo a investigação envolvendo pessoas que estão em liberdade, não tem tanto prejuízo. Existe sim o prejuízo de estar ali, né, envolvido nessa questão relacionada a figurar como suspeito. Isso, de fato, traz sim um constrangimento para aquele que está sendo investigado, mas ele está em liberdade. Em relação àquela pessoa que está presa, as sequelas, né, de se ter uma investigação policial perdurando por muito tempo, ela é muito maior. Então, surgiu uma proposta no plenário exatamente em relação à necessidade apenas de autorização judicial nos casos de investigados presos. Isso aí é algo que ainda vai ser definido pelos ministros na próxima sessão. E eu não sei se vocês repararam, mas nesse julgamento teve uma novidade, uma curiosidade, melhor dizendo, que foi um voto conjunto entre os ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes. O ministro Edson Fachin até ajustou o voto dele com a divergência do ministro Gilmar Mendes e veio essa figura do voto conjunto. Isso é inédito, Gisele? Não é inédito, mas é uma novidade, né? Assim, é algo que tem sido apresentado no Supremo Tribunal Federal, como até uma mudança de postura das análises da Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, é a corte máxima do Poder Judiciário, que eu me lembre, já aconteceu uma vez, no caso em que se tratou do piso nacional de enfermagem, onde o ministro Luiz Roberto Barroso, junto com o ministro Gilmar Mendes, também proferiu um voto conjunto, mas não é algo muito comum. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, na sessão plenária, ele até destacou, Daniel, assim, a Corte tem alterado a sua forma de julgar, né? E essa forma de julgar leva muito mais em consideração o chamado princípio da colegialidade. Por quê? Porque todos os ministros ali acabam trazendo contribuições e a decisão vai sendo uma decisão construída em conjunto, né? Então, antes você tinha ali um ministro que tivesse ali mais aderências em relação ao voto, acabava sendo o voto vencedor. Agora, não. Agora, o que se tem é o ministro profere um voto, o outro ministro vem faz uma sugestão e, a partir daí, essa decisão ela é construída a muitas mãos, né? Nesse primeiro momento, quando o voto foi apresentado, nós tivemos aí as mãos do ministro Edson Fachin e do ministro Gilmar Mendes, mas no plenário, muitas outras mãos contribuíram também para a elaboração dessa decisão, né? Cada ministro, quando faz um ajuste na decisão, ele traz ali sua contribuição. Então, de fato, isso, além de tornar a decisão, né, muito mais democrática em relação a você, é ali uma decisão, de fato, que leva em consideração contribuições importantes de cada um dos ministros, a fim de que essa decisão do Supremo Tribunal Federal tenha a melhor aplicabilidade, né, no mundo no mundo jurídico como um todo, porque todo mundo tem que acabar seguindo essa decisão do Supremo. Olha, nossa equipe muito rápida aqui já resgatou para você, inclusive, um momento em que o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, fala justamente sobre essa mudança, essa novidade na forma de se chegar ao resultado dos julgamentos no plenário. Olha só. A gente está mudando um pouco o modelo decisório aqui no Supremo, passando de um modelo que antes era agregativo, cada um apresentava o seu voto e a gente fazia uma superposição para saber qual era a conclusão, e agora estamos trabalhando com um modelo mais deliberativo, em que as pessoas vão se manifestando e construindo conjuntamente a solução, que eu acho que é uma inovação extremamente positiva, que era um pouco comprometida pelo fato de que a gente delibera em público, no caso específico na televisão. Geralmente, a maior parte dos tribunais do mundo, ainda quando as sustentações sejam públicas, o processo deliberativo é interno, em conferência interna, onde você tem uma conversa mais do que propriamente esse sistema de que cada um vota. E acho que a gente está, e considero positivo, evoluindo para um modelo em que, em diálogo, nós construímos soluções, quando não consensuais, pelo menos com uma maioria que se faz passo a passo. E vejo isso como extremamente positivo. Fico feliz de estar presidindo essa transmutação, eu diria, do modelo.
Olha, e esse bate-papo, essa troca de informações, a gente pode ver também na definição de novidades com relação à perícia científica, né? Que pode virar algo independente, de forma técnica. Isso é algo que foi primeiramente cogitado pelo ministro Edson Fachin, no sentido de que deveria ter um prazo de 2 anos para que a União, Estados, Distrito Federal pudesse, então, encaminhar, né, uma proposta legislativa para dar essa autonomia funcional. Mas o ministro Flávio Dino, ele trouxe ali uma preocupação do Supremo estar interferindo na criação de cargos, enfim. Então, eles deixaram muito claro, olha, a perícia, ela precisa ter autonomia técnica na análise ali do seu material, autonomia técnica para fazer as perícias. Tanto é que ela vai agora, a partir dessa possibilidade, né, do Ministério Público atuar em relação às investigações, ela, inclusive, tem que atender às determinações do Ministério Público. Né? Mas com relação à necessidade de legislação, me parece que o Supremo Tribunal Federal vai caminhar para uma outra linha. Não sei se o ministro Edson Fachin vai permanecer com aquela visão inicial, a gente vai ter que aguardar em relação a isso, mas é claro que já ficou muito bem definido que realmente os peritos precisam ter autonomia na análise dos materiais, né? Essa é a autonomia técnica. Outro ponto, Daniel, também que não está ainda definido, é sobre a modulação dos efeitos da decisão. Por quê? Porque nós temos investigações que já estão tramitando, outras que já concluíram, e inicialmente a proposta feita pelo ministro Edson Fachin e Gilmar Mendes é no sentido de que aquelas investigações que já tiveram as ações penais apresentadas não precisam ser comunicadas, mas aquelas que ainda estão em curso e que não tiveram, né, aquela denúncia, que é a peça de acusação formal do Ministério Público que inicia o processo penal, nesses casos haverá um prazo, né, salvo engano, é de 60 dias, mencionado inicialmente por ele, e isso ainda não ficou muito debatido no plenário, creio que vai ser objeto da próxima sessão. Aí acompanharemos. Gente, no próximo bloco, você tem ideia de quantos julgamentos houve no Supremo em 2023? Não saia daí que eu te conto já já, logo depois do intervalo. Estamos de volta com plenárias. O relatório de gestão 2023 do Supremo Tribunal Federal já está disponível no nosso site. O documento é parte da prestação de contas à sociedade e traz informações importantes como o número de julgamentos, aplicação de recursos, além de um capítulo sobre os principais desafios do STF após os ataques do dia 8 de janeiro. Amanda Mustafa tem os detalhes. O relatório é apresentado em 4 capítulos. O primeiro traz uma visão geral do Supremo, suas atribuições, estrutura, mapa estratégico, interfaces de relacionamento e de comunicação com a sociedade, como as ouvidorias, redes sociais, a rádio e a TV Justiça. No segundo capítulo, são apresentadas informações sobre governança, gestão de riscos no STF, modelo de gestão e os principais resultados da Corte em 2023. Os resultados das principais áreas de atuação do STF são detalhados no terceiro capítulo. É possível ver, por exemplo, que a Corte economizou recursos. O orçamento para o ano passado previa a liberação de mais de 798 milhões de reais. Foram gastos 796.875.000, uma economia de mais de 1.300.000 reais. Destaque também para a prestação jurisdicional. Em 2023, a Suprema Corte recebeu 79.168 processos, 11,5% a mais do que em 2022. 76.619 processos foram baixados, 8% a mais do que no ano anterior. O relatório cita 12 julgamentos no plenário do Supremo considerados de especial relevância. Entre as decisões está a que considerou inconstitucional o uso da tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio, o que autoriza a requisição direta de dados de usuários por autoridades nacionais aos provedores de plataformas registradas no exterior, e o que validou a figura do juiz das garantias.
O documento traz ainda uma novidade, um capítulo exclusivo para fazer um panorama sobre as ações de proteção à democracia por conta do ataque contra as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, tratado como Dia da Infâmia. Mais de 6.700.000 reais foram gastos com a reconstrução dos espaços depredados no STF. Desse total, quase 40% foram destinados a equipamentos dos sistemas de captação de imagens da TV Justiça no plenário e serviços de instalação e configuração. Quase 30% para equipamentos e serviços de áudio e vídeo e o restante, 30,65%, para a reposição de vidros da fachada do edifício sede, carpetes e cortinas. Ou seja, a economia podia ter sido muito maior se não houvesse esse vandalismo, essas atitudes golpistas aqui, não só ao prédio do STF, mas a vários do nosso patrimônio público. Agora, Gisele, se atendo aqui à alta no número de processos recebidos pelo STF, a que você atribui esse aumento? Nós tivemos um aumento aproximadamente de 11%, né? A reportagem trouxe para a gente um esclarecimento de foram quase 80 mil processos que chegaram até o Supremo Tribunal Federal. E dos motivos desse aumento foram as ações penais apresentadas em razão do dia 8 de janeiro, considerado o dia da infâmia, né, Daniel? Realmente, houve uma atuação do Supremo Tribunal Federal muito firme no sentido de não só reconstruir o plenário, né, em relação a tudo aquilo que foi destruído, né, no dia 8 de janeiro, mas essa reconstrução, inclusive, demonstrou que a democracia não foi abalada, né, a democracia inabalada, mas nós tivemos custos em relação a isso e também um número significativo de ações penais que foram promovidas contra essas pessoas acusadas de terem qualquer tipo de participação em relação aos crimes, né, que geraram e que foram resultado daquele dia tão violento e de ataque à democracia brasileira. Mas nós temos também, que inclusive os ministros costumam mencionar, e consta lá no relatório, inclusive quem quiser ter acesso pode ir diretamente no site e terá acesso à íntegra desse relatório, no site do Supremo Tribunal Federal. E lá também aponta os números de reclamações. Reclamações são ações ajuizadas em que se pede a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Às vezes, um tribunal de justiça acaba não aplicando o entendimento definido pelo pelo STF, e aí aquela parte que foi prejudicada vem até o Supremo Tribunal Federal e avisa, olha, Supremo, tem magistrados que ainda não estão cumprindo essa decisão que foi proferida. O nome disso é reclamação. Muito comum aqui no STF são as reclamações envolvendo decisões do Supremo em matéria trabalhista. Então, há uma demanda muito grande desse tipo de ação envolvendo decisões do Tribunal Superior do Trabalho em relação a um possível descumprimento de uma decisão da Suprema Corte. Então, eu acho que esses seriam aí os pontos principais de aumento da demanda. A gente consta lá também no relatório recursos ordinários, né, que são recursos apresentados ao Supremo Tribunal Federal em ações de mandado de segurança. Tá aí, então entre lá stf.jus.br para ter acesso à íntegra desse material. Gente, essa semana foi marcada pela maior mobilização indígena do país em Brasília. O Conselho Nacional de Justiça recebeu de várias lideranças demandas relacionadas à manutenção da cultura e à demarcação de terras. Quem conta pra gente é o repórter Pablo Lemos. A escuta qualificada foi durante o Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas aos povos originários. Lideranças, advogados, caciques e representantes de conselhos indígenas destacaram as dificuldades enfrentadas para acessar a justiça. Para eles, o Poder Judiciário precisa ter a participação indígena na construção de normativos e recomendações. Também reforçaram a necessidade de uma educação e saúde diferenciadas, que colaborem com a manutenção da cultura tradicional. Eles ainda defenderam a importância da formação dos advogados indígenas e a demarcação dos territórios. A reunião no CNJ foi durante o 20º acampamento Terra Livre, maior mobilização indígena do país em Brasília. O evento, que começou no dia 23 e termina nesta sexta-feira, pede a demarcação de terras, garantia dos direitos aos povos originários e fim da violência nos territórios.
O Conselho Nacional de Justiça está trabalhando em um relatório sobre o monitoramento das ações sobre os povos indígenas. O CNJ também está implantando outras ações referentes ao tema, como a concessão de bolsas de estudo para concursos da magistratura. As bolsas fazem parte de uma ação afirmativa do Conselho e têm como objetivo preparar estudantes para competir em condição de igualdade com outros candidatos por uma vaga no cargo de juiz. O CNJ também aprovou neste ano a adoção de novas regras para a nomeação de servidores do Poder Judiciário. A partir de agora, os candidatos indígenas e com deficiência terão as mesmas notas exigidas para os negros, ou seja, 20% inferior ao cobrado para a aprovação em ampla concorrência, que representa 60% do total. Aí, tava bonito de ver aqui da TV Justiça Praça dos Três Poderes com eles. Gisele, até a próxima. Até a próxima, Daniel. A gente se encontra então no outro programa e eu encontro com você também. Lembrando que você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Continue conosco aqui na TV Justiça. Até a próxima. Tchau.